9h30 da manhã, no Forte do Pinheirinho. Olha a movimentação, como é que tá do Exército Brasileiro. Nesse momento agora, os blindados chegando. Guilherme, junte as suas coisas, saia da minha sala e não volte nunca mais. Fora! E fecha a porta. Bom, agora a gente pode começar. Para que servem as leis? Para que haja ordem na sociedade? Não. Para serem cumpridas? Não. Para que as pessoas erradas paguem pelos seus atos? Não, mas será possível? Ninguém vai responder essa pergunta, certo? Para que haja justiça? Isso, finalmente. Para que haja justiça. Agora me respondam, para que serve a justiça? Para garantir os direitos humanos? Também. O que mais? Seria para diferenciar o certo do errado e premiar quem faz o bem? Não tá ruim. Mas me respondam mais uma coisa. Eu agi certo ao expulsar o Guilherme da sala de aula? Gente, é uma pergunta simples. Eu quero que vocês respondam de forma decidida e unânime. Eu agi certo ao expulsar o Guilherme, sim ou não? Não. Poderia-se dizer que eu cometi um ato de injustiça? Sim. E por que ninguém fez nada a respeito? Para que nós queremos leis e regras se a gente não está disposto a fazer o que é necessário para que elas sejam cumpridas? Cada um de vocês tem a obrigação de reclamar quando presenciar uma injustiça. Cada um de vocês. Não voltem a ficar calados nunca mais. Guilherme, pode entrar. Obrigado pela ajuda, viu, Guilherme? Quando nós não defendemos os nossos direitos, nós perdemos a dignidade. E a dignidade não se negocia. Não importa se eu sou o professor de vocês, ou se eu sou o reitor da universidade, ou se eu sou um juiz, ou até um ministro do Supremo. Não se calem diante da injustiça. No relatório do Exército apresentado na quarta-feira, os militares dizem que foram impedidos de fiscalizar o processo eleitoral por ausência de informações prestadas pelo tribunal responsável. Só que o artigo 221 da Lei 4.737, de 15 de julho de 1965, diz, sem rodeios e interpretações equivocadas, que é anulável a votação
quando for negado ou sofrer restrição o direito de fiscalizar. Opa, é lei! E o que está acontecendo é uma negativa do TSE de se dar acesso aos dados com clareza para o quê? Para fiscalização. Ora, se tudo correu dentro da lisura, por que tanta resistência em mostrar? A lei diz que se houver resistência ao esclarecimento, a votação tem de ser anulada. Está na lei. E quem está pedindo para fiscalizar é uma outra instituição federal. O TSE não pode se negar a cumprir a lei. Agora vamos analisar quais são os dois únicos caminhos que poderá resultar essa situação de conflito, que na verdade nem deveria estar acontecendo se todo o processo tivesse sido transparente. Se o processo é democrático, por que esticar a corda tanto assim, se recusando a mostrar o que tem de ser mostrado por lei? Qual o problema? Por que tanta dor de cabeça? Mas vamos lá. Primeiro, as Forças Armadas pedem informações sobre os dados técnicos do TSE sobre o pleito de 2022. Se o tribunal se recusar a fornecer, estará infringindo a lei e deverá ser punido e a votação anulada. Isso é fato. E qual seria a justificativa do TSE para desrespeitar a lei em caso de recusa de fornecimento dos dados? Só se tiver com medo de alguma coisa bombástica para comprar uma briga desse tamanho. Isso não é aconselhável. Mas, caso o TSE respeite a lei e forneça os dados e os militares confirmam que não houve irregularidades, então o candidato vencedor é diplomado, enfim, sem problema algum, e tudo volta à sua normalidade esperada. Esse é o primeiro caminho. Mas, caso se identifique alguma anomalia, o presidente do tribunal terá de fazer ele mesmo o anúncio à nação, mostrando as irregularidades e cancelando a votação. Caso ele se recuse, poderá ser preso por ser o responsável pelo tribunal e a tarefa ficará com o ministro substituto. E aí o segundo colocado, que foi vítima de softwares maliciosos, no caso, será diplomado como verdadeiro vencedor. Não há como fugir dessa análise, que está inteiramente, por incrível que pareça, dentro das 4 linhas. Uma dessas duas coisas deverá acontecer, e nenhuma verdade ficará oculta. Eu sou Márcio Bom Tempo, sou médico sanitarista e a minha especialidade é saúde pública. Eu resolvi fazer um alerta, emitir um alerta sobre uma situação muito grave que está acontecendo, que é uma notícia falsa de que a Covid está voltando e que existe aí uma variante chamada Omicron, B isso, B aquilo, e etc e tal. Isso é uma grande mentira. Eu quero deixar as pessoas tranquilas. Os clientes têm me perguntado sobre essa questão da nova Covid. Isso não existe. Eu trabalho em 2 hospitais e num pronto-socorro e ainda trabalho numa clínica popular onde eu atendo cerca de 100 pessoas por semana. Então não está existindo isso, acalmem-se, transmitam essa minha mensagem como vocês puderem para todas as redes, para todos os contatos. Não está existindo nada. Inclusive, é um crime muito grande, isso é um crime. Está sendo colocado que a forma é gravíssima e que mata tanto vacinados quanto não vacinados. E isso é muito sério, inclusive colocando que deve se retornar ao uso de máscaras, confinamento social, etc e tal, quando já acabou, essa situação já acabou, já está acabada, acabou o terror. Não existe nenhuma onda de novo Covid, essa notícia ela realmente é completamente falsa. Então fiquem calmos, fiquem tranquilos, eu sou especialista nessa área e digo a vocês, isso não existe, isso é uma grande mentira. Passem adiante isso. Obrigado, bom dia.